Papa Francisco pode permitir a participação de leigos no conclave? Esse questionamento circulou em alguns meios católicos durante os últimos dias, mas o que tem de verdade por trás disso? No vídeo de hoje, vamos ver o que o cardeal e canonista Gianfranco Ghirlanda negou essa possibilidade, mas o que tem por trás disso? Estaria a Igreja querendo a eleição de um novo Papa de forma mais sinodal? Antes de tentar responder essa e demais questões, como a participação de leigos escolhendo um novo Papa, te peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Assim o YouTube te avisa, sempre que tiver novos vídeos no canal. O cardeal e canonista Gianfranco Ghirlanda negou qualquer envolvimento na alegada mudança no processo eleitoral papal para torná-lo mais sinodal, refutando relatos veiculados pelos sites De Pilar e De Remna. Ambos os sites haviam afirmado que Ghirlanda, um especialista em direito canônico com fortes ligações com a Santa Sé, teria sido encarregado pelo Papa Francisco de elaborar revisões para os conclaves. As supostas mudanças em consideração incluem a transformação das reuniões pré-conclave, conhecidas como congregações gerais, para seguir um formato de discussões em grupos menores, semelhantes ao estilo do Sínodo da Sinodalidade, e a limitação da participação nesses encontros aos cardeais elegíveis para votar, ou seja, aqueles com menos de 80 anos. Ghirlanda declarou por e-mail à rede EWTN News na manhã de ontem não saber nada sobre o assunto, afirmando: abre aspas. Não sei nada sobre isso e qualquer insinuação de minha parte é completamente falsa, fecha aspas. O porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, também negou conhecimento de tal documento em uma declaração à imprensa no dia anterior. O site De Remna, no sábado, também noticiou que o Papa Francisco estaria considerando uma proposta de Ghirlanda para permitir a participação de leigos no conclave na votação para a escolha de um futuro novo Papa. De acordo com informações publicadas que viriam de um canonista sênior próximo à Santa Sé, o site De Pilar afirmou que o conhecimento sobre o processo de reforma dos conclaves é difundido nos círculos canônicos da Santa Sé, assim como o papel do cardeal Ghirlanda. As congregações gerais são reuniões preparatórias realizadas todos os dias antes do início da eleição papal. Nesse momento, os cardeais se familiarizam com as regras relativas aos conclaves e têm a oportunidade, de acordo com as normas em vigor, de expressar sua opinião sobre possíveis problemas, esclarecer dúvidas e fazer sugestões. Uma das mudanças propostas, conforme o site De Pilar relatou, é a transformação dessas reuniões em conversas espirituais em grupos menores de cardeais, semelhantes às discussões em pequenos grupos na Assembleia do Sínodo da Sinodalidade em outubro. O processo de eleição papal e o período de sede vacante, que ocorre entre a morte ou renúncia de um Papa e a eleição de seu sucessor, são regulamentados pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada pelo Papa São João Paulo II em 1996, e pela Constituição Apostólica Predicate Evangelium, publicada pelo Papa Francisco em 2022. O Papa Bento XVI realizou 2 revisões na Universi Dominici Gregis durante seu papado, estipulando que, em caso de impasse, a eleição deve ser decidida por uma maioria de 2/3, em vez de uma maioria simples, e permitindo que um conclave comece mais cedo ou mais tarde do que 15 dias após a morte de um Papa. Os conclaves, que ocorrem na Capela Sistina, são conduzidos em estrito sigilo.
Os cardeais participantes prestam juramento de observar sigilo absoluto e perpétuo em relação às cédulas e ao escrutínio por qualquer pessoa fora do colégio de cardeais, sob pena de excomunhão automática. Conforme a lei da Santa Sé, durante a sede vacante, todos os chefes de instituições e membros da Cúria cessam seus cargos, com exceção dos secretários, que cuidam da governança ordinária das instituições da Cúria, atendendo apenas às questões normais. No início deste ano, o Papa Francisco decidiu que o escritório do Auditor-Geral, responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano, e que não possui um secretário, também poderia continuar sua administração ordinária durante uma sede vacante. Outros cargos que permanecem durante a sede vacante incluem a penitenciária apostólica, responsável por questões relacionadas ao sacramento da confissão e das indulgências. O Camerlengo, que supervisiona os preparativos para um conclave papal e administra a Santa Sé durante o período interino. E o esmoleiro papal. O cardeal, portanto, negou seu envolvimento. Mas o que diziam os sites? Vou tentar resumir o que os sites passaram e que circulou nos últimos dias nos bastidores. Segundo fontes do Vaticano, desde o final da primavera, ocorreram uma série de reuniões entre o Papa Francisco e o cardeal jesuíta italiano e especialista em direito canônico, Gianfranco Ghirlanda. Essas reuniões se tornaram mais frequentes desde o final de agosto e ocorreram semanalmente até o início da Assembleia Sinodal em outubro. Sob a alegação de retornar às raízes da Igreja primitiva, a proposta é que os cardeais eleitores, a maioria dos quais foram escolhidos pelo Papa Francisco, representem 75% dos votos, enquanto os 25% restantes seriam reservados para leigos, mulheres e religiosas, nomeados pelo próprio Papa Francisco antes da vacância da Sé Apostólica. Ou seja, o Papa escolheria essas pessoas, digamos, nos próximos meses, e quando ele viesse a falecer ou se retirar do papado, esses leigos, junto aos cardeais, escolheriam um novo Papa. O suposto documento, que estaria em análise, excluiria dos encontros das congregações gerais, que antecedem o início de uma eleição papal, todos os cardeais que não têm direito a voto devido à idade, ou seja, aqueles com 80 anos ou mais. Esses senhores até então são de grande importância antes da eleição. A exclusão dos cardeais mais idosos, devido à sua vasta experiência e ao papel que desempenham na formação das ideias dos cardeais eleitores, seria vista como uma mudança significativa e poderia reduzir ainda mais a diversidade de opiniões nas discussões, especialmente entre os cardeais nomeados por papas anteriores a Francisco. Além disso, o suposto documento propõe uma transformação radical nos procedimentos e na organização das congregações gerais, eliminando as sessões plenárias, onde todos os cardeais se reúnem como um único corpo, e estabelecendo pequenos grupos de trabalho com líderes para conduzir as discussões, seguindo um modelo semelhante ao da Assembleia Sinodal de outubro de 2023. E quanto ao cardeal Ghirlanda? Segundo o que se falou, ele estaria tentando, embora ele tenha negado, mas ele estaria tentando persuadir o Papa Francisco a realizar um ato verdadeiramente revolucionário, que mudaria quem tem o direito de eleger o Papa. É interessante lembrar que o cardeal Gianfranco Ghirlanda negou qualquer envolvimento na alegada mudança no processo eleitoral papal para torná-lo mais sinodal. Ele era apontado como a pessoa-chave nessa mudança. Ghirlanda declarou à imprensa que não sabe nada sobre isso e que tudo isso atribuído a ele é falso. Oremos pela Igreja.
Agora te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Talvez algumas pessoas ainda estejam em dúvida sobre esse assunto, e esse vídeo pode ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas. Compartilhe. Obrigado. Até a próxima. Deixe seu comentário. E que Nossa Senhora abençoe você imensamente.